Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou estar comentando com vocês sobre uma habilidade que eu vejo que se perdeu muito, cara, que os homens não têm mais. Eu já comentei por cima sobre isso em algum outro vídeo, mas eu acho que aqui eu vou poder ter um desenvolvimento melhor com vocês a respeito desse tema, que é a habilidade de comunicação, cara. A habilidade de se comunicar, de expressar as suas ideias de uma forma coerente. E isso é uma habilidade, rapaziada, que vocês não têm noção da diferença que faz na sua vida, as possibilidades que te traz. É por isso que é algo que eu ando tentando desenvolver melhor. E, bom, vamos lá, né, rapaziada? Por que eu comento sobre isso com vocês? Porque eu ando percebendo que tá tendo uma dificuldade de desenvolvimento de comunicação com os homens absurda, assim, rapaziada. Eu nunca vi os caras se comunicarem tão mal quanto hoje em dia, sabe? É uma parada, assim, assustadora. E em geral, os caras mais novos, eu vejo isso. Mas mesmo os caras, assim, que tem 30, 35 anos, eu vejo que isso está presente também, cara. Muito eu acho que é por conta do celular, das redes sociais que deram uma bugada na cabeça do maluco. Então, hoje o cara ele tá totalmente absorvido naquele universo, né? Ele tá absorvido naquele mundinho, ele tenta paquerar, seduzir por aquele mundinho. E uma coisa que é infeliz, mas que é uma realidade dos homens, né? É que a grande maioria dos caras, se não for pra tentar conseguir mulher, o cara não nem quer abrir a boca, sacou? Então, por exemplo, quem fica pagando aí que o homem é um ser muito virtuoso e bondoso e que são as mulheres o grande problema da humanidade, rapaziada, vocês nunca saíram de casa, velho, porque vocês nunca foram num bar, numa festa pra vocês entenderem o tanto que o cara, que o homem também é foda, mano, que o profano masculino também é arrombadíssimo. O homem muitas vezes, cara, se ele não tiver interessado em sair pra caçar uma menina, né, em tentar ficar com alguém, ele não vai nem querer socializar e chamar um amigo pra dar um rolê pra tomar uma, cara. Pra trocar uma ideia, pra saber como é que a cabeça do outro tá. Ele não tem curiosidade muitas vezes de saber como é que o outro tá. Ah, pô, será que meu amigo tá bem? Será que meu amigo ainda tá deprimido? Será que ele tá precisando de alguma coisa? Não, cara. Na maioria das vezes, pra maioria dos caras, tudo se resume a tentar ter uma oportunidade sexual ou emocional com alguma mulher. E tanto por isso, que eu conto pelo advento das redes sociais, que agora o cara não precisa mais ter uma turma para chegar num rolê, né? Muitas vezes ele pode ficar ali da casinha dele mandando mensagem, e junto com o próprio fato de que muitos caras estão desanimados e receosos, né, pelas questões das leis, apesar que a maioria usa isso como um subterfúgio, né, mais uma questão de, cara, uma mudança social misturada com uma insegurança que surgiu nos caras, né? Você vê que hoje os caras estão muito inseguros, eles estão praticamente parecendo mulheres, né? Você vê tanto pela postura, é até curioso, né? Se vocês forem ver, rapaziada, foto dos caras do passado, e eu não vou ficar aqui manjando shape não, tá? Você pode até ver shape, né? Você pode ver que mesmo o cara shapeado de hoje em dia, ele é um shape mais feminino, digamos assim, né? É muito meticulosamente pensado, sacou? Ele é muito. O cara não pode ter uma gordurinha, o cara não pode ter. Sabe, o cara tem que ser sempre sequinho e definidinho e por aí vai. Mas não vou nem falar de shape, vamos focar, por exemplo, vestimenta, cara. Tem várias peças que são peças masculinas que foram sendo abandonadas, né? Tanto você pode ir para o lado social, de blazer, né, de chapéu, quanto, por exemplo, pequenos detalhes. Por exemplo, gola alta. Gola alta era uma parada que o homem usava, gola de camisa. Era uma gola era dura, né? Lá ele, mas um material duro que fazia a gola ficar alta, em pé, levantada, que nem aqui, ó, que nem eu tô aqui, ó, só você olhar pra mim, né? Ou gola de jaqueta, daquela gola grandona, né? Parecia o Stallone num filme. Hoje, cara, é até engraçado. Você passa no shopping, você vê lá umas camisetas com uma gola baixinha, do materialzinho amassado, umas roupas apertadinhas. Tá começando a mudar isso por conta da cultura do K-pop, mas ainda é muito presente. Calça, umas calças touradas, mano. Aperta os bagos do cara, fica parecendo um cavalo castrado. Então, assim, mano, é a porra toda, assim, né? Então. Vocês veem que o cara, o homem em geral, ele tá mais feminino, né? Até essa questão do cara ficar tentando se provar com a rede social. É um jogo feminino, né, cara? Isso pra mim é um jogo feminino, isso não é uma parada masculina, né? Eu acho importante você se cuidar, eu acho até certo ponto bacana. Hoje a rede social realmente eu não vejo, pra uma pessoa normal, muita significância, não, cara. Eu já falei que eu vejo mais perda do que ganho.
Mas eu entendo, eu acho bacana o cara, pô, se cuidar, melhorar a aparência dele. Só que se chegou a um ponto que beira, né, o jogo feminino, cara, que chegou ao nível feminino, né? Até maquiagem tá começando, os caras estão começando a passar. O que tá faltando é abraçar, sair vestido, né? Só isso que tá faltando. Mas bom, por que que eu tô falando isso, né? Porque voltando à conversa, a questão é a habilidade básica, que é a da comunicação, a habilidade de ter lábio, a habilidade de poder desenrolar, de trocar ideia, de para muitos caras isso se tornou uma coisa inexistente, velho. E os caras não veem nem importância. Por quê? Porque hoje a molecada, ela não quer trabalhar, cara. Tem um mercado aqui na minha cidade, rapaziada. Tem vários lugares que já fizeram isso. Na minha cidade tem mercado que eles estão colocando placa de contrata sem experiência. Estão colocando placa que contratam idosos acima de 60 anos. Vocês estão ligados nisso? Por quê? Porque não tem mais gente pra trabalhar, cara. A molecada não quer. Por quê? Porque a molecada já viu que o jogo tá difícil, estão tentando nas redes sociais, tem um conforto que nas gerações passadas às vezes não tinha de poder ficar em casa, não tem mais aquela pressão de ter que sair, de ter que casar, porque hoje ninguém tá casando mais, né? Poucas pessoas. Não querem reproduzir mais, porque tem toda a questão de filho, tem medo, também não quer ter um compromisso sério. Então, assim, a molecada, cara, tá abandonando os empregos, inclusive, né? Os empregos de primeira mão, né? Os primeiros empregos, né? Ah, mas é porque é subemprego. Em alguns lugares é subemprego, cara. Em outros é simplesmente um emprego que não é um emprego bacana, né? Um top, emprego top. Mas é o emprego pro cara começar. Todos nós começamos de algum lugar, cara. Sacou? Não sei que você nasce herdeiro, muitas vezes você vai ter que começar por baixo, né? Telemarketing, mercado, para você poder começar ali a juntar uma graninha, para você começar a ter uma experiência no currículo para tentar dar um passo maior. Mas a rapaziada não quer fazer nem isso. E o que acaba acontecendo que eu vejo? O cara, ele acaba é, ficando mais isolado, ele não vê importância na comunicação, como eu falei, porque o máximo de tentativa que ele tem é adicionar e dar uns dois likes no Instagram, né? E raramente, quando ele tá com algum amigo ali, talvez tiver alguma coisa, mas nem isso, cara. Então, assim, eu vejo que tem esses motivos, mas também tem uma coisa muito estranha no ar, e aí pode ser uma questão espiritual, eu não sei o que que é, que realmente, velho, tem muita gente que, cara, o cara parece estar sem alma, sabe? Eu conheço caras que estão em papéis assim, sei lá, o cara é professor de alguma coisa, o cara é muito foda em alguma coisa, e mesmo assim, o cara parece que não, sabe, não consegue se comunicar, cara, não consegue trocar ideia. Eu vejo na academia. Os caras parecem que estão relinchando. Eles trocam ideia e relinchando. A ideia não tem começo, meio e fim. Não tem desenrolar, não tem raciocínio, não tem desenvolvimento. É o tempo todo uma coisa estranha, cara. É um. Sabe, ou quando vai falar, fala super baixo, num tom muito baixinho e até estranho. Eu vejo isso em alguns colegas, às vezes eu tô conversando com um colega meu, o cara tá falando um tom super baixo, e do nada o cara estoura e começa a gritar, e você vê que não tem, sabe, o cara não consegue se expressar minimamente, não tem controle emocional da própria expressão básica, assim, tá ligado? E isso, cara, são habilidades básicas e que você tendo uma média boa, você já tá muito superior a muita gente, cara. Muita gente. E isso é o que te coloca muitas vezes à frente de emprego. Cara, várias vezes na minha vida, tá? Eu consegui bons cargos, ou pelo menos cargos para aquele momento eram bons para mim. Ah, mas nossa, mas você não tava ganhando muito bem naquela época. Não, cara, mas a gente precisa ter algum lugar, cara. Eu tava melhor do que todos aqueles que tentaram a mesma vaga e não conseguiram. E que também estavam precisando do emprego. E eu peguei essas vagas como comunicação, cara. Eu não tô dizendo que eu sou um grande comunicador, não é isso, rapaziada. Mas era que eu conseguir esfriar a cabeça e fazer uma mini piadinha ali na hora e responder uma pergunta. E eu já me vi em algumas situações, às vezes, que a minha falta de uma melhor comunicação e principalmente o nervosismo, eu já gravei um vídeo aqui sobre por que que você não pode se importar tanto com as coisas. Esse vídeo tá top, eu convido vocês a verem. Se ele já não saiu, ele vai sair logo. A assistirem, né? que que a minha falta pô, na hora responder qualquer merda, mas responder bem, me fez ficar pior, cara. Eu me lembro do emprego lá que eu comecei na época, eu e um colega meu, eu sei que eu era o favorito pra subir de cargo, que eles estavam precisando na hora, contrataram os dois, precisava botar um pra, entre aspas, gerente, sacou? Era um cargo similar. E era pra eu pegar esse cargo, e aí na hora o rapaz lá fez uma pergunta, né, uma pergunta técnica, que, cara, era só qualquer merda, sabe? Só que eu tava tão nervoso, tão empolgado com o emprego que eu não consegui responder.
E esse colega meu falou uma merda, tipo assim, coisa mais imbecil possível, mas ele falou ali no molejo e conseguiu, cara. Ele pegou a vaga. Então, assim, é importante vocês terem essa noção que a comunicação faz muita diferença, rapaziada. Ela faz muita diferença. Então, na sua vida profissional, então, pô, você quer vender, você tem um produto, essa noção vai fazer diferença na sua vida pessoal. Por quê? Porque as mulheres não perderam a habilidade de comunicação, cara. Isso é uma habilidade inerente delas. A mulher sabe se comunicar melhor, é uma coisa que faz parte do sexo biológico feminino, em geral. Mesmo elas tendo piorado hoje em dia por conta das redes sociais, elas ainda estão muito na frente dos caras. Você vê uma menina trocando ideia na academia com outra, pode ser nova, pode ser velha, pode ser média. Rapaz, elas trocam uma ideia na boa, elas têm começo, meio e fim, elas conversam, elas conseguem se expressar. E até, isso até assusta. Você tá ali conversando com os caras, do nada você troca ideia com a menina, você vê um ser comunicativo de verdade, né? Então, isso te impulsiona nesse sentido também, né, de você conhecer pessoas, de você ter oportunidade com pessoas, de você se vender melhor. Então, isso é uma habilidade que eu acho muito importante, tá? Então, eu tô gravando esse vídeo para te trazer essa importância, para você se ligar a respeito disso. Talvez eu traga vídeos dando dicas a esse respeito. E eu estou, como eu já falei, né? Essa é uma habilidade que eu diria que eu tenho um nível ok, mas que eu quero ficar melhor, né? Eu quero evoluir, então cara, princípios básicos, né? O princípio de você falar bem, naturalmente. Então, é claro que você não precisa ter um português mega rebuscado, na minha opinião, não. Mas você conseguindo falando bem, sem ficar errando singular e plural, sem, sabe, exagerar em gírias, sem ficar confundindo nós e a gente o tempo todo, cara, você já vai, sabe, já vai estar melhor, sabe? Você já vai ter uma comunicação bem mais efetiva, que vai te impulsionar muito mais. Tom de voz, né? Eu vou fazer um vídeo a respeito disso ainda, mas com certeza você tendo um tom de voz legal. E se você não tem, mas eu falo fino, cara. Beleza, um pouco de treino que você pesquisa, você consegue encontrar melhorias para você ter uma melhor projeção de voz. Sacou? Você consegue desenvolver bem sua voz. Eu tenho, cara, eu acompanho dubladores e você vê o tanto que é foda o trabalho dos caras. E isso faz toda a diferença, rapaziada. A experiência auditiva. Vamos falar, por exemplo, de relação, né, homem e mulher. Cara, a experiência auditiva que você proporciona ali, tendo um pouquinho de experiência com essa parada, já muda completamente seu jogo. Experiência profissional é a mesma coisa. Você falando fininho, de uma forma fraca, muitas vezes você passa submissão, mesmo você tendo um cargo de liderança, por exemplo. Mesmo você estando com uma coerência. Eu já vi, cara, eu já vivi isso, cara. Eu ali em certas situações que eu sabia que eu estava certo, mas a minha expressão gerava insegurança e eu ficava saindo por baixo. Tanto que tem até uma ideia, né? Cara, se você não souber, você fala qualquer coisa, mas fala com segurança, que pelo menos você vai levar. Eu já testei isso também, cara. Vezes que eu tava em dúvida, não, vou levar isso aqui até o fim. E aí eu poderia nem ganhar, mas eu também não perdi, eu ficava no meio a meio, sacou? Então isso daí é uma coisa importante, né? Então eu falei pra vocês de você falar de uma forma ok, questão de tom de voz. E o que mais que eu posso trazer, rapaziada? Acho que é uma questão de expressão em geral, né? De congruência corporal, pra você não estar muito nervoso. A psicocibernética fala sobre isso, né? Você estando muito nervoso, tremendo, né? Eu mesmo eu tenho vícios de linguagem que eu tenho que trabalhar, eu falo né pra caramba. Mas você tendo uma congruência, você já melhorando nesses pontos, você já vai ver um resultado positivo na sua vida, sacou? Você já vai ver uma melhoria brutal assim na sua vida. Então tá aí, rapaziada, tá aí uma chave que eu vejo que ela é muito mal explorada hoje em dia, né? Os caras ficam o tempo todo falando do shape, da aparência, e claro que isso tudo é legal, mas uma comunicação, rapaziada, é uma coisa que hoje tá ficando muito em falta. Você não vê, cara, eu não consigo pensar, cara, ó, de 20 caras que eu conheço, de 10 que vieram na minha memória agora, eu consigo pensar em um ou dois que tem uma comunicação legal. Eu não tô falando uma comunicação top, não tô falando que é o, sei lá, o Van Damme da comunicação. Eu tô falando que o cara tem uma comunicação ok. Sabe trocar ideia, sabe passar ideia com coerência. Ou seja, esses caras já estão destacados, velho. Então tenha isso na sua mente. Tamo junto aí, rapaziada. Valeu, falou.